Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar cada um de vocês a se recolher por alguns instantes em espírito de fé, esperança e entrega. Esta oração que vamos fazer juntos é uma súplica poderosa ao Espírito Santo, pedindo a cura das enfermidades do corpo, da alma e do coração, bem como a salvação das almas que caminham perdidas, distantes da luz divina. Não importa onde você esteja ou qual seja a sua história, o Espírito de Deus nos alcança em qualquer lugar, em qualquer momento, com seu amor transformador e sua paz que ultrapassa todo entendimento. Prepare o seu coração, feche os olhos se puder, respire profundamente e abra-se à presença viva do Espírito Santo. Esta oração é para você, para sua família, para alguém querido que precisa de um milagre, de um consolo, de uma resposta. Deus ouve aquele que clama com sinceridade e hoje vamos clamar juntos. Não se trata de palavras perfeitas, mas de um coração rendido que reconhece sua necessidade de Deus. Vamos seguir em comunhão, em um mesmo Espírito, porque onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele estará. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber de qual cidade, estado ou país você se une a nós nessa oração poderosa. E aproveite para dedicar essa oração a alguém especial. Pode ser um ente querido, um amigo ou até mesmo alguém que esteja precisando de libertação e cura. Também deixe seus pedidos de novos temas para a oração. Sua participação é muito importante e ajuda a fortalecer essa corrente de fé. Se esta oração tocar seu coração, considere apoiar o nosso canal, tornando-se um membro. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam e confortam vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhuma oração nova e pode caminhar conosco em fé todos os dias. Oremos. Ó Deus de misericórdia infinita, neste momento de recolhimento e humildade, venho diante de Ti com o coração aberto, despido de toda vaidade, clamando pela Tua presença purificadora em minha vida. Quantas vezes me perdi nos caminhos do medo, da dor e da dúvida, esquecendo que o Teu Espírito habita em mim como fonte viva de esperança e renascimento. Que a Tua luz dissipe agora toda a sombra que ainda reside nos recantos ocultos da minha alma, lavando com fogo santo as feridas que não sei mais como curar. Sustenta-me, Espírito da verdade, nas horas em que a fé vacila e a alma se cansa da luta. Que cada lágrima derramada neste instante seja colhida por Ti como uma semente de milagre. Não permita que as vozes da angústia abafem o Teu chamado de vida. Senhor, neste clamor profundo, venho pedir a cura do corpo e da alma, não apenas minha, mas de todos os que se encontram enfermos, em hospitais, em suas casas, nos corredores do desespero. Que o Teu sopro de vida invada os pulmões fracos, os corações aflitos, os ossos fatigados pela enfermidade. Visita, ó Santo Consolador, cada leito de dor, cada quarto solitário, cada espírito desalentado. Tu és o Deus que cura sem deixar cicatriz, que restaura sem que se perceba como, que ergue sem precisar tocar. Liberta agora aquele que sofre de enfermidades invisíveis, cujas dores não são vistas por médicos, mas gritam no silêncio do peito. Vem com Teu bálsamo celestial e unge cada um com o óleo da renovação. Ó Espírito Divino, não me esqueças quando eu esquecer de mim mesmo, quando as vozes ao redor forem altas demais e eu não conseguir Te ouvir, sussurra no mais íntimo do meu ser que Tu ainda estás aqui. Não permitas que a desesperança se instale em meu espírito como hóspede permanente. Faz da minha mente Tua morada e do meu coração Teu templo. Que cada pensamento seja guiado pela Tua luz, cada palavra seja moldada pela Tua sabedoria. Cura também minha maneira de pensar, de sentir, de reagir à vida. Onde houver mágoa, planta perdão. Onde houver confusão, traz clareza.
Onde houver medo, faz brotar coragem. Ó Senhor de toda graça, toca as famílias desfeitas, os lares em ruínas, os relacionamentos em conflito. Restaura o diálogo, reata os vínculos de amor, cura os traumas de infância, as palavras duras que ainda ecoam no coração dos que cresceram ouvindo desprezo. Que teu espírito sopre entendimento onde há gritos, carinho, onde há frieza, presença onde há abandono. Visita os pais que choram por seus filhos afastados, os filhos que se sentem rejeitados, os cônjuges que já não se reconhecem mais. Faz da tua paz o elo que une o que parecia quebrado. Levanta os que estão cansados de tentar. Renova as promessas que foram esquecidas. Derrama amor onde antes só havia indiferença. Espírito Santo, guia aqueles que estão perdidos, que já não sabem o que buscam ou para onde caminham. Que a tua luz os encontre, mesmo que estejam nas cavernas da alma, em caminhos de escuridão, vícios ou culpa. Desfaz os nós do passado, limpa as correntes do remorso e mostra que ainda há tempo, que ainda há graça, que ainda há recomeço. Que toda alma cansada descubra que em ti há descanso. Que todo coração confuso encontre direção. Que toda mente sobrecarregada receba agora alívio. Leva a tua paz aos que estão prestes a desistir. Ensina que a escuridão mais densa pode ser atravessada com fé. E que a fé, mesmo pequena, move montanhas. Ó Santo Espírito de sabedoria, entra na vida daquele que sofre em silêncio, que se mascara de força quando por dentro se desmancha em solidão. Quebranta o orgulho que impede de pedir ajuda. Cura a vergonha que aprisiona. Liberta da necessidade de parecer perfeito. Mostra que a verdadeira força vem da vulnerabilidade entregue a ti. Sela com teu poder os corações partidos. Reveste de tua presença os momentos em que a dor parece ser maior que a esperança. Fala mesmo no silêncio. Responde mesmo quando o clamor for mudo. Age mesmo quando tudo parecer parado. Tua presença é viva, mesmo quando invisível. Teu agir é certo, mesmo quando não compreendido. Senhor da compaixão, venho clamar pela salvação das almas, especialmente daquelas que se afastaram de ti, que já não creem, que já não te buscam. Toca o coração dos que se perderam por traumas, por decepções, por feridas deixadas até mesmo por aqueles que diziam te representar. Mostra que o teu amor não é o amor do mundo, que o teu perdão não cobra, não acusa, não rejeita. Abre caminhos onde a religião fechou portas. Rompe cadeias que o legalismo fortaleceu. Restaura a fé daqueles que um dia te conheceram e agora vagam sem direção. Que cada alma arrependida se sinta recebida com festa, como o filho pródigo voltando ao lar. E que os que nunca ouviram sobre ti sintam agora o teu chamado irresistível. Ó Espírito que vivifica, não permitas que eu me acostume com o vazio. Não deixes que meu coração se torne frio diante da tua presença. Restaura em mim a sede de oração, o prazer da tua palavra, o entusiasmo em te buscar. Reacende em mim o primeiro amor. Que eu me torne sensível à tua voz outra vez. Que te reconheça nas coisas simples, que não me distraia com as ilusões do mundo. Coloca em meu coração um desejo ardente de santidade, de intimidade, de viver para ti. Que minha vida seja um altar, que minhas ações te honrem, que minha fé seja visível em minhas escolhas. Molda-me conforme teu querer. Faz de mim instrumento da tua paz. Espírito do Deus Altíssimo, peço por aqueles que vivem dominados por sentimentos de culpa, vergonha ou autodepreciação. Quebranta os pensamentos destrutivos, as crenças distorcidas que os afastam de ti e de si mesmos. Mostra-lhes que são amados, desejados e acolhidos por ti. Remove toda acusação que não vem do teu espírito. Revela que em ti não há condenação para os que te buscam de coração sincero. Ensina que o passado não define o futuro, que a cruz é o lugar da libertação total, que ninguém está além do alcance do teu amor. Enxuga as lágrimas de quem não se acha digno. Abraça os que não conseguem mais orar. Tu és o defensor dos fracos, és o refúgio dos quebrantados.
Ó Senhor dos exércitos, combate as batalhas espirituais que não vejo, mas que travam minha alma. Protege-me dos ataques do inimigo, das tentações sutis, das distrações que me afastam de ti. Reveste-me com a armadura do alto. Fortalece minha mente, guarda meus pensamentos, firma meus pés na tua verdade. Declaro que minha vida pertence a ti. Nenhuma força das trevas tem autoridade sobre mim, pois estou selado pelo teu Espírito. Expulsa toda presença maligna. Purifica o ambiente onde estou agora. Envia teus anjos ministradores. Envolve-me com o teu fogo. Onde houver trevas, que tua luz brilhe mais forte. Onde houver mentira, que tua verdade prevaleça. Onde houver morte, que tua vida se manifeste. Ó Espírito Santo de amor, venho interceder agora por todas as almas que estão às margens da salvação, esquecidas, desacreditadas ou perdidas nas dores deste mundo. Tu que sondas corações e conheces cada história antes mesmo que ela comece, alcança com teu poder aqueles que já não sabem mais quem são. Vai ao encontro de quem nunca ouviu teu nome, mas sente um vazio que nenhuma outra coisa preenche. Revela-te no silêncio, nos sonhos, nas pequenas coincidências que são, na verdade, sinais do teu cuidado. Entra nos lugares mais improváveis, nas rotas que a religião não percorre, nas mentes fechadas, nos corações endurecidos. Mostra que não há escuridão que a tua luz não possa atravessar, nem alma que esteja tão distante que não possa ser alcançada por ti. Ó Deus Santo, alcança os que vivem presos ao orgulho, à autossuficiência, aos caminhos da razão que excluem a fé. Desfaz os argumentos que tentam te apagar, desarma os corações armados, quebra as fortalezas mentais que impedem o toque do teu espírito. Não pela força, mas pela tua doçura, não pela imposição, mas pelo convite ao amor. Que os céticos sintam curiosidade pela verdade. Que os frios se aqueçam no calor da tua presença. Que os indiferentes sejam surpreendidos por um amor tão puro, tão livre e tão forte que não conseguem resistir. Usa instrumentos inesperados para levar tua mensagem. Usa até mesmo as quedas, os desertos e os silêncios como linguagem sagrada. O teu amor é irresistível quando nos dispomos a escutá-lo. Senhor dos milagres ocultos, visita os que carregam o peso de pecados antigos, erros que os fazem acreditar que não merecem salvação. Quebra essa corrente agora. Envia o teu perdão com a força de uma tempestade de misericórdia. Que cada alma marcada pela culpa receba um novo nome, uma nova identidade em ti. Toca os que se confessam indignos. Mostra que nenhum passado é maior do que o teu amor. Ensina que o arrependimento verdadeiro abre portas que o inferno tentou fechar. Que a vergonha seja transformada em testemunho. Que o desespero se converta em esperança viva. Tu és o Deus que apaga o que passou e escreve uma nova história com tinta eterna. Ó Espírito que liberta, intercedo pelos que vivem escravizados por vícios, compulsões, dependências. Que o teu poder desfaça agora os grilhões do álcool, das drogas, da pornografia, do orgulho, da mentira, da violência, do controle, do medo, da ansiedade. Onde houver prisão, que se ouça o som de correntes sendo quebradas. Onde houver escuridão, que se acendam as luzes da redenção. Que cada alma dominada por forças destrutivas encontre em ti o escape, a força, a chance de começar de novo. Fortalece os fracos, levanta os caídos, dá coragem aos que desejam mudar, mas não sabem como. Que cada grito de socorro seja ouvido do alto. Que nenhuma oração desesperada fique sem resposta. Ó Deus da vida eterna, alcança aqueles que vivem na linha tênue entre a fé e a morte espiritual. Os que já não oram, que já não acreditam, que já não esperam. Reacende a centelha da fé. Toca aquele último fio de esperança. Sopra sobre as brasas apagadas e faz renascer o fogo do teu espírito. Tu és especialista em ressuscitar o que parece morto. Tu transformas desertos em jardins. Tu chamas à existência aquilo que não existe. Declaro agora vida onde antes havia desistência.
Declaro retorno à casa do Pai. Declaro encontros profundos com o teu amor. Que o teu espírito se mova como vento impetuoso e varra tudo que impede o retorno ao teu coração. Senhor da justiça e da verdade, alcança os que foram feridos por líderes, por igrejas, por irmãos de fé, os que se afastaram não de ti, mas das estruturas que deveriam representá-lo e falharam. Cura essa ferida, essa decepção que os fez fechar as portas do coração. Mostra que tu és maior do que qualquer instituição, que teu amor não tem muros nem dogmas que limitem. Que eles voltem a te buscar com liberdade, com verdade, com segurança. Que encontrem comunidade onde antes houve julgamento. Que sintam acolhimento onde só houve acusação. Usa novas formas para se revelar. Usa novos caminhos para conduzir de volta. Que haja reconciliação com o céu. Espírito de santidade, clamo por aqueles que nunca se sentiram dignos de ser amados por ti. Aqueles que aprenderam a se esconder, que fingem força quando por dentro desmoronam. Vai ao encontro dos invisíveis. Fala aos corações mais escondidos. Mostra que o teu amor não se baseia em merecimento, mas em entrega. Que não é preciso se transformar para ser amado, mas é o amor que transforma. Que cada pessoa se veja através dos teus olhos. Que a verdade de que são filhos e filhas amados seja mais forte que qualquer mentira que ouviram ou acreditaram. Que sintam pertencimento, filiação, identidade. Tu és o pai que nunca rejeita. És o pastor que sempre busca a ovelha perdida. Ó Senhor da salvação, entra nas prisões, nos abrigos, nos becos escuros, nos corredores das clínicas, nos quartos de internação. Toca os esquecidos, os abandonados, os que foram descartados pela sociedade. Mostra que para ti ninguém é resto, ninguém é caso perdido. Tua graça alcança os cantos onde ninguém quer ir. Que a luz da salvação brilhe nas noites mais longas. Que os olhos cegos espiritualmente se abram. Que os ouvidos sejam desobstruídos para ouvir teu chamado. Tu amas com intensidade e sem condições. Que os rejeitados saibam que têm um lugar na tua mesa. Que os marginalizados descubram que têm herança no céu. Que o desprezo que sofreram seja curado pela tua aceitação. Espírito de luz, manifesta-te nos sonhos, nas visões, nas orações mais simples feitas no silêncio da alma. Que cada clamor surdo, cada lágrima contida, cada suspiro seja uma ponte entre o céu e a terra. Que ninguém se sinta só em sua busca. Que cada jornada pessoal rumo à salvação seja acompanhada pelo teu sopro de direção. Guia com suavidade, mas com firmeza. Corrige com amor, mas sem condenar. Ensina o caminho, revela a verdade, oferece a vida. Que ninguém se perca por falta de luz. Tu és a lâmpada para os pés, a estrela da manhã, o guia que nunca erra. Conduz com paciência cada alma que se entrega a ti agora. Senhor, Deus de toda a redenção, renova em nós o entendimento do que é ser salvo. Não apenas escapar da condenação, mas viver em ti, com propósito, com plenitude, com liberdade. Que a salvação não seja vista apenas como um destino, mas como uma transformação diária. Molda-nos à imagem do teu Filho. Tira de nós tudo o que nos impede de viver como salvos. Ensina-nos a perdoar, a servir, a amar como tu amas. Que a salvação nos empurre para o outro, que se torne testemunho vivo. Que seja uma tocha acesa que ilumina outros caminhos. Que a graça recebida seja compartilhada. Que o céu comece aqui, na forma como vivemos em ti. Ó Espírito Santo, venho agora clamar pelos que estão em constante batalha interior, lutando contra pensamentos destrutivos, impulsos que os afastam de ti e sentimentos que os corroem por dentro. Entra, ó presença viva, nesse campo de guerra, onde muitos já não têm forças para lutar. Quebra o ciclo da autossabotagem, dissolve os pensamentos de desistência, derrama paz sobre as mentes inquietas. Restaura o equilíbrio emocional dos que estão à beira do colapso. Ensina-os a respirar na tua presença, a encontrar refúgio em teus braços, a ouvir a tua voz acima do ruído da própria mente.
Que cada pensamento seja cativo à tua verdade, cada emoção seja banhada por tua luz, cada decisão seja inspirada pelo teu amor. Ó Deus que restaura, toca aqueles que vivem sufocados pela tristeza crônica, pela depressão que pesa como chumbo sobre o espírito. Liberta os que não conseguem levantar da cama, os que perderam o gosto pela vida, os que vivem como sombras de si mesmos. Traz cor de volta aos dias cinzentos. Traz movimento aos passos paralisados. Que cada alma prostrada seja levantada com ternura. Sustenta-os com teu consolo. Lembra-lhes que ainda há beleza, ainda há propósito, ainda há razão para continuar. Não permitas que a dor do presente oculte a promessa do futuro. Derrama luz em seus olhos, esperança em seus corações e força em seus corpos cansados. Que se sintam vistos, ouvidos e cuidados por ti. Senhor da paz, que excede todo entendimento, clamo pelos que vivem ansiosos, sempre esperando o pior, sempre com o coração em alerta, sem conseguir descansar. Que tua paz seja como um rio que inunda suas mentes, que suaviza seus pensamentos, que desacelera o ritmo frenético de suas almas. Ensina-os a confiar, a soltar o controle, a viver um dia de cada vez. Que aprendam a descansar nos teus braços, a entregar os pesos que não foram chamados a carregar. Que cada respiração se torne oração. Que cada pensamento de medo seja substituído por tua promessa. Tu és o Deus que cuida dos detalhes, que cuida do amanhã, que já está lá antes mesmo que cheguemos. Ó Espírito de verdade, revela as mentiras que muitos acreditam sobre si mesmos, que não são amados, que não são importantes, que são um erro, que nunca serão suficientes. Que essas mentiras caiam por terra agora, diante da tua palavra viva. Mostra a cada um sua identidade em ti. Que saibam que foram criados com propósito, desenhados com intenção, escolhidos com amor. Que se enxerguem como tu os vês, preciosos, únicos, dignos. Que a autoestima seja restaurada, que a comparação perca força e a inveja se dissolva na gratidão. Que o medo de rejeição seja vencido pela certeza de aceitação. Que a vergonha ceda lugar à coragem de ser quem são em ti. Senhor das emoções, peço por aqueles que vivem engolindo o choro, escondendo sentimentos, fingindo que está tudo bem quando estão quebrados por dentro. Ensina-os a sentir sem medo, a chorar sem culpa, a expressar sem se julgar. Tu és o Deus que criou as emoções e as compreende. Que as lágrimas que caem hoje sejam sementes de cura. Que a vulnerabilidade não seja vista como fraqueza, mas como um caminho de libertação. Que cada emoção represada encontre vazão em tua presença. Que os muros do controle desabem, dando lugar à leveza da autenticidade. Tu acolhes o coração sincero, não o coração perfeito. Que cada alma encontre consolo, sendo exatamente como é. Ó Espírito do Deus que sara, entra agora nas histórias de abuso, de violência, de abandono. Cura as memórias que ainda gritam. Apaga os rastros do trauma. Quebra os vínculos com o passado que ainda determinam o presente. Que o toque violento de outrora seja substituído pelo teu toque de amor. Que os gritos do passado sejam silenciados pela tua voz suave. Restaura a dignidade que foi arrancada. Dá nome novo aos que foram marcados pelo desprezo. Mostra que eles não são o que viveram, não são o que lhes disseram, não são o que fizeram com eles. São filhos teus, são preciosos, são inteiros em ti. Restaura corpo, alma e espírito. Ó Senhor que renova todas as coisas, peço pelos que não conseguem perdoar, que vivem presos ao que fizeram com eles, ao que não foi dito, ao que foi feito sem razão. Que o teu Espírito sopre sobre essas feridas. Que o perdão comece como uma decisão e floresça como uma libertação. Ensina-os que perdoar não é esquecer nem concordar, mas soltar. Soltar para ser livre. Que a amargura se dissolva em tua graça. Que o ressentimento seja arrancado pela raiz. Que a cura penetre até o fundo da alma. Tu és o Deus que perdoa todas as dívidas. Ensina-nos a fazer o mesmo. Que a libertação do outro seja também a nossa. Que o perdão seja a chave que abre as portas do novo.
Espírito da esperança, clamo por aqueles que já desistiram de sonhar, que se acostumaram com o pouco, com o sofrimento, com o mínimo, que não esperam mais nada de bom, que se sentem fadados ao fracasso. Toca essas mentes. Restaura os sonhos antigos. Plante novos. Mostra que ainda dá tempo, que não é tarde demais, que as promessas não caducaram, que os planos do céu ainda estão em curso. Levanta os olhos dos abatidos. Mostra o céu estrelado aos que só veem nuvens. Dá visão, dá paixão, dá propósito. Que a vida volte a pulsar. Que os olhos voltem a brilhar. Que a esperança seja ressuscitada como Lázaro diante de ti. Ó Deus que chama pelo nome, fala agora com os que se sentem esquecidos por ti. Que oram e não ouvem resposta. Que buscam e não acham. Que esperam e se cansam. Mostra que não estão sozinhos. Que o teu silêncio não é ausência. Que o teu tempo não é demora. Sustenta-os na espera. Fortalece-os no processo. Ensina-os a confiar mesmo sem entender, a crer mesmo sem ver. Que a fé deles seja lapidada como ouro no fogo. Que o amor não se esfrie. Que a confiança não morra. Tu és o Deus que chega no tempo certo. Que responde com perfeição. Que nunca se atrasa. Que sempre cumpre. Senhor da eternidade, prepara-nos para te encontrar face a face. E a cada dia vivido, sejamos moldados à tua imagem. Que o caráter de Cristo seja formado em nós. Que não busquemos apenas bênçãos, mas a tua presença. Que não queiramos apenas respostas, mas relacionamento. Que sejamos teus acima de tudo. Que o céu comece aqui, em nossos corações. Que sejamos expressão do teu amor no mundo. Que nossas vidas apontem para ti. Que nossas palavras reflitam tua verdade. Que nossas atitudes revelem teu caráter. Que ao final de tudo possamos dizer: combati o bom combate, guardei a fé e fui até o fim contigo. Ó Espírito Santo, visita agora os corações dos que vivem a constante sensação de vazio, que mesmo rodeados de pessoas se sentem sozinhos, como se faltasse algo que não conseguem nomear. Que esse vazio seja preenchido por tua presença real, concreta, profunda. Que descubram em ti o sentido que não encontraram em lugar nenhum. Tu és o único capaz de completar o que falta. Dissipa agora essa sensação de não pertencimento, esse desencaixe que machuca em silêncio. Mostra que cada vida tem valor, cada ser tem propósito, cada coração tem lugar na tua eternidade. Tu não crias ninguém por acaso. Cada existência é um projeto divino em construção. Ó Deus do tempo e da eternidade, clamo por aqueles que vivem com medo do futuro, escravos da ansiedade por aquilo que ainda não aconteceu. Que o teu Espírito os ensine a viver o hoje, a encontrar paz no presente, a confiar no que ainda virá. Que aprendam que o amanhã está em tuas mãos e que não há nada que fuja ao teu controle. Que entreguem as preocupações como sementes lançadas ao solo fértil da fé. Ensina-os a descansar mesmo sem ver, a sorrir mesmo sem garantias, a caminhar mesmo sem certezas. Que cada passo seja por fé, não por vista. Que cada decisão seja guiada por tua voz mansa. Que o futuro seja um lugar de encontro contigo, não de temor. Ó Senhor que sustenta a existência, venho pedir pelos que perderam alguém que amavam, que vivem o luto silencioso de uma ausência que pesa mais a cada dia. Que teu Espírito console como só tu sabes fazer. Que o vazio deixado seja preenchido com memórias doces e esperança viva. Que a dor da perda não se torne prisão. Que a saudade não impeça de continuar. Ensina que a eternidade é promessa e que a separação não é o fim. Que cada lágrima seja enxugada com teu toque. Que cada lembrança seja honrada com gratidão. Que os corações enlutados sintam a tua presença como um abraço. Tu és o Deus que não abandona nem mesmo na morte. És o Pai que caminha junto até no vale mais escuro. Espírito da comunhão, restaura a conexão entre os teus filhos. Que não vivam isolados, cada um por si, cada um no seu mundo. Que se reconheçam irmãos, que compartilhem dores e alegrias, que se apoiem na fé. Que o egoísmo ceda lugar à empatia. Que a crítica seja substituída por oração. Que a competição seja vencida pela colaboração. Forma uma comunidade de amor,
onde cada um tem lugar, onde ninguém é deixado de lado. Que a igreja seja refúgio, hospital, lar. Que o coração de cada um se abra ao outro. Que o Espírito Santo una o que o mundo tenta separar. Que a comunhão seja verdadeira, sincera, sem máscaras, sem interesses. Ó Deus da justiça, visita os que sofrem com injustiças, com calúnias, com julgamentos precipitados. Que o teu Espírito traga paz àqueles que foram mal interpretados, rejeitados por erros que não cometeram, acusados por quem não conhece a verdade. Que eles encontrem em ti a defesa que o mundo não lhes deu. Que a verdade prevaleça no tempo certo. Que a justiça floresça como o sol após uma longa noite. Que o ressentimento não se aloje em seus corações. Que não devolvam o mal com o mal, mas que vençam o mal com o bem. Tu és o justo juiz. Nada escapa ao teu olhar. Tudo será revelado. Tudo será restaurado. Que confiem em ti mesmo quando tudo parece injusto. Senhor do recomeço, peço por aqueles que estão começando de novo, após fracassos, perdas, mudanças. Que o teu Espírito os conduza com sabedoria. Que não temam errar de novo. Que não carreguem o peso do que passou. Que avancem com leveza, com fé, com coragem. Mostra que todo recomeço é também uma nova chance de viver o teu propósito. Que não se apeguem ao que deu errado, mas aprendam com cada queda. Tu és o Deus dos novos começos, das manhãs que sempre se renovam, das misericórdias que nunca falham, da direção, da paz, da força. Que a esperança seja a bússola, que a fé seja o motor, que a tua voz seja o norte. Ó Espírito que inspira, visita os que vivem com o coração criativo, mas bloqueado, que desejam produzir, escrever, cantar, compor, mas não encontram motivação ou clareza. Liberta-os do medo da crítica, da comparação, da estagnação. Sopra a inspiração nova. Mostra que a arte também é louvor, que a criatividade também é canal de salvação, que o dom recebido venha à tona. Que cada talento seja usado com alegria, sem peso, sem cobrança, mas com liberdade. Que haja ousadia para criar, para se expressar, para dar forma à beleza que vem do alto. Tu és o Criador. Faz de cada um teu reflexo. Transforma ideias em bênção. Transforma dons em instrumentos de graça. Ó Senhor da intimidade, desperta nos teus filhos o desejo profundo de te conhecer. Que não se contentem com migalhas de fé, com orações rasas, com encontros esporádicos. Que queiram mergulhar na tua presença, ouvir tua voz com clareza, sentir teu toque a cada dia. Ensina-os a cultivar uma vida secreta contigo. Que a intimidade não seja apenas um conceito, mas uma experiência. Que aprendam a te buscar por quem tu és, não apenas pelo que podem receber. Que o quarto secreto seja lugar de encontro diário. Que o tempo contigo seja prioridade. Tu não resistes a um coração sincero. Revela-te aos que te buscam de verdade. Espírito da palavra viva, reacende a fome pela Escritura. Que os teus filhos não vivam de ouvir falar, mas de ler, meditar, aplicar. Que encontrem respostas nas entrelinhas. Que descubram segredos nas páginas antigas. Que a Bíblia não seja um livro fechado na estante, mas um alimento constante. Que cada versículo seja vida. Que cada promessa seja esperança. Que cada mandamento seja caminho. Ensina a ler com o coração, a compreender com o espírito, a viver com sabedoria. Que a palavra seja espada, lâmpada, escudo, pão. Que o evangelho seja mais do que mensagem, seja estilo de vida. Que os teus filhos se apaixonem novamente pela tua voz escrita. Senhor dos sinais e maravilhas, manifesta-te com poder no cotidiano. Que os teus filhos aprendam a perceber o sobrenatural nas coisas simples. Que cada detalhe revele tua mão. Que cada situação seja oportunidade para milagre. Que o teu agir não seja limitado à lógica. Que o teu toque surpreenda. Cura onde houver dor. Restaura onde houver perda. Prospere onde houver escassez. Liberta onde houver prisão. Que os testemunhos se multipliquem. Que os sinais sejam evidência do teu amor ativo. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Age com liberdade. Mostra que o teu reino é agora. Que o céu invade a terra em cada oração feita com fé. Ó Espírito Santo,
vem agora sobre todos os que vivem divididos entre fé e culpa, entre desejo de se aproximar e vergonha de tudo o que já fizeram ou deixaram de fazer. Que a tua presença abrace os que evitam teus olhos por acharem que não merecem mais estar diante de ti. Mostra que não é o mérito que abre caminho até o teu trono, mas a graça. Que cada passo tímido em tua direção seja recebido com festa. Que a culpa se desfaça como névoa diante da luz do teu perdão. Ensina que não há pecado maior que o teu amor, nem erro mais forte que a tua misericórdia. Que os corações cansados de tentar por conta própria encontrem descanso ao se renderem a ti. Ó Deus que conhece os segredos mais profundos, clamo por aqueles que vivem com o coração dividido, que tentam andar contigo, mas se veem presos a hábitos, relações, escolhas que os afastam de ti. Que a tua presença venha com clareza e firmeza, que a luz revele o que precisa ser deixado. Que a coragem vença o apego. Ensina que obediência traz vida, que renunciar também é libertador, que te seguir vale qualquer preço. Dá discernimento aos que não sabem o que fazer. Dá força aos que sabem, mas não conseguem. Que o teu amor seja tão real, tão vivo, tão forte, que nada mais pareça valer tanto quanto estar em comunhão contigo. Que não haja mais divisão. Que haja inteireza, entrega, fidelidade. Senhor da verdade, visita agora os que vivem uma fé superficial, baseada apenas em rituais, aparências, tradições. Que o teu Espírito os conduza à profundidade. Que a religião se transforme em relacionamento. Que a rotina ganhe vida. Que a adoração seja mais do que cântico. Que a Bíblia seja mais do que um livro. Que o culto seja mais do que um evento. Ensina-os a te buscar de verdade, a te encontrar no silêncio, a reconhecer tua voz em meio ao barulho. Que o exterior reflita o interior. Que a transformação comece de dentro. Que a fé seja viva, pulsante, real. Que a espiritualidade seja sincera, sem máscaras. Que o fogo do Espírito consuma toda falsidade e acenda a paixão verdadeira. Ó Espírito de compaixão, clamo pelos que foram feridos dentro da própria fé, machucados por palavras duras, julgamentos apressados, exclusões injustas. Cura essas feridas. Mostra que tu não és como os homens, que a tua voz é mansa, que o teu jugo é leve, que o teu coração é acolhedor. Tira o peso do legalismo. Rompe as correntes da religiosidade fria. Derrama amor onde houve dureza. Acolhe os que saíram por não aguentar mais. Traz de volta os que se perderam dentro do templo. Dá novas referências de fé, novas experiências contigo. Que conheçam o evangelho puro, sem distorções, sem peso. Que encontrem em ti o que não encontraram em pessoas. Que confiem novamente. Ó Senhor do discernimento, levanta uma geração que sabe ouvir a tua voz no meio das muitas vozes. Que não se perca em opiniões, doutrinas confusas, modismos espirituais. Que tenha sede da verdade. Que busque te conhecer com profundidade, com reverência, com equilíbrio. Que saiba distinguir o que vem de ti e o que é apenas emoção. Que tenha sabedoria para não cair em engano. Que valorize o caráter mais do que os dons. Que viva o fruto do Espírito antes de buscar manifestações. Que caminhe com maturidade. Que cresça em estatura espiritual. Que te conheça com a mente, o coração e a vida. Que esteja enraizada na palavra, firmada na graça e cheia do teu Espírito. Ó Deus que transforma corações, visita os jovens que estão em crise com sua identidade, seus desejos, suas emoções. Que se sentem confusos, pressionados, desencaixados. Que o teu Espírito traga clareza, paz e direção. Que saibam quem são em ti. Que aprendam a te ouvir desde cedo. Que não busquem aprovação no mundo, mas confirmação no céu. Que descubram o valor da obediência, a beleza da santidade, a força da fé. Que encontrem propósito, força e alegria em caminhar contigo. Tu és o Deus que chama desde o ventre. Que levanta vozes no deserto. Que unge com poder os que se rendem com sinceridade. Que os jovens se apaixonem por ti com intensidade. Senhor da restauração, toca os casais que vivem em crise, os que pensam em desistir, os que já não se reconhecem.
Que o teu espírito renove o amor, reacenda o respeito, restaure o diálogo. Que haja perdão onde houve mágoa. Que haja paciência onde houve impaciência. Que o teu amor seja o modelo e a base. Ensina-os a se escolherem de novo, a se olharem com ternura, a recomeçarem com humildade. Que os lares sejam altares. Que as famílias sejam fortalezas. Que a aliança feita diante de ti seja lembrada e honrada. Que o inimigo não tenha espaço. Que o amor supere as crises. Que a tua presença seja o elo que une e fortalece. Ó Espírito que direciona, mostra o caminho aos que estão em encruzilhadas. Que precisam tomar decisões importantes, mudar de cidade, mudar de trabalho, escolher um rumo. Que o teu conselho seja claro. Que haja paz onde houver tua vontade. Que toda dúvida se transforme em convicção. Que toda ansiedade se converta em confiança. Tu és o Deus que guia com precisão, que abre portas certas e fecha as erradas, que conduz pelo melhor caminho. Que cada escolha seja feita em oração. Que cada passo seja dado com fé. Que os corações estejam alinhados com o teu querer. Que não sejam movidos pelo medo ou pela pressa, mas pela certeza de teu cuidado. Ó Senhor da colheita, abençoa os que estão plantando com lágrimas, os que trabalham duro, mas ainda não veem resultados. Os que investem em vidas, ministérios, sonhos, mas enfrentam oposição. Dá força aos que perseveram. Dá ânimo aos que semeiam em silêncio. Mostra que a recompensa virá. Que nenhum esforço em ti é em vão. Que tudo será lembrado. Que cada gota de suor será celebrada. Que a colheita será abundante. Tu és o Deus do tempo certo. Que os que esperam colham com alegria. Que os que semeiam no secreto sejam honrados no público. Que o teu nome seja glorificado em cada fruto gerado pela obediência. Espírito da eternidade, sela tudo o que foi clamado, tudo o que foi entregue, tudo o que foi sonhado em oração. Que nenhuma palavra volte vazia. Que cada intercessão encontre eco no céu. Que cada alma tocada por esta oração seja marcada para sempre. Que o teu agir continue mesmo depois que os lábios se calarem. Que os frutos apareçam nos dias seguintes. Que as transformações comecem agora. Que o teu reino se manifeste em cada vida, em cada lar, em cada caminho. Tu és o Deus que responde, que honra a fé, que se revela com amor. Que toda a glória seja tua. Que toda a vida seja tua. Que todo o futuro esteja em tuas mãos. Ó Espírito Santo, venho agora apresentar os que vivem conflitos em suas emoções mais profundas, aqueles que oscilam entre esperança e desilusão, entre ânimo e esgotamento. Que a tua presença traga estabilidade ao que se move como um mar revolto dentro deles. Que o consolo venha como um manto suave sobre os ombros de quem não encontra mais repouso nem em si mesmo. Tu és a calma em meio ao caos. O silêncio que acalma o ruído interno. Que o teu sopro traga paz onde há tormenta. Que os corações inquietos sejam aquietados pelo teu amor. Restaura o que foi destruído pelas decepções. Renova o que foi esvaziado pela rotina e pelo sofrimento. Ó Deus da renovação, alcança aqueles que vivem espiritualmente esgotados, que mesmo crendo em ti, perderam a alegria da salvação. Que a chama da fé seja reacendida em seus corações. Que a intimidade contigo não se perca nas exigências da vida. Ensina-os a voltar ao primeiro amor, ao tempo em que buscavam tua presença com leveza, com sede, com pureza. Que a tua presença volte a ser desejo constante. Que o serviço não substitua o relacionamento. Que o fazer não se sobreponha ao ser. Tu não pedes esforço vazio, mas entrega sincera. Que cada alma cansada seja restaurada com teu frescor. Que o prazer de te servir renasça como flor no deserto. Senhor, que nos chama pelo nome, visita os que vivem buscando aprovação, que medem seu valor pelos olhos dos outros. Que o teu Espírito revele que já são aceitos, amados e completos em ti. Que descubram que o verdadeiro valor não está no desempenho, mas na identidade recebida. Que a busca por validação ceda lugar à certeza de filiação. Que cada olhar se volte a ti e que o coração se alinhe ao teu. Que o medo de rejeição se dissolva em amor perfeito. Tu não amas com base em conquistas, mas porque és amor.
Que a verdade do céu grite mais alto que as mentiras da comparação. Que cada um se veja como reflexo do teu cuidado único. Ó Espírito de liberdade, quebra as prisões emocionais daqueles que vivem dominados pelo medo. Medo de perder, de errar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Que essas amarras invisíveis se desfaçam agora diante da tua presença. Que a liberdade do teu espírito sopre como vento impetuoso. Que os pés que antes tremiam avancem com firmeza. Que as mãos que antes hesitavam se levantem em louvor. E os olhos que só viam perigo enxerguem agora oportunidades. Que o coração volte a bater no ritmo da tua paz. Tu não nos deste espírito de temor, mas de poder, amor e equilíbrio. Que cada mente seja libertada da escravidão do medo. Senhor, que conhece os desertos da alma, clamo pelos que se sentem espiritualmente secos, sem sensações, sem palavras, sem direção. Que o teu espírito venha como chuva sobre terra árida. Que a palavra volte a falar, que a oração volte a fluir, que a sede seja despertada outra vez. Tu és fonte que nunca seca, pão que nunca falta, luz que nunca se apaga. Ensina que mesmo o silêncio pode ser presença, que mesmo na aridez há propósito, que a semente lançada em solo duro florescerá a seu tempo. Reaviva a fé dos que acham que perderam a conexão. Tua presença não depende de sentimentos, mas de verdade. E a verdade é que tu nunca te ausentas. Ó Espírito que consola, acolhe os que perderam tudo o que conheciam, os que foram arrancados de suas rotinas, relações, sonhos, os que se sentem como estrangeiros em sua própria vida. Mostra que a instabilidade não anula teu plano, que a desorientação não impede teu agir. Tu és o Deus que guia no deserto, que abre caminho no mar, que faz da caverna lugar de encontro, que os desabrigados espirituais encontrem morada em ti, que os exilados emocionais se sintam acolhidos por tua presença. Tu és refúgio, és abrigo seguro, és lar para os que já não sabem onde pertencer. Ó Deus de ternura, toca as feridas deixadas por palavras duras, críticas destrutivas, gestos de rejeição. Que a tua voz seja ouvida mais alto do que qualquer insulto do passado. Que o teu amor reconstrua a autoimagem de quem foi ferido desde a infância. Que a dor de palavras malditas seja substituída por promessas benditas. Tu dizes, és meu filho, minha filha, meu prazer está em ti. Que essas verdades ecoem nos cantos escuros da memória. Que tragam cura ao inconsciente, ao não dito, ao sufocado. Que o coração seja reeducado a amar-se com a mesma medida do teu amor. Tu és especialista em restaurar almas. Senhor da sensibilidade, desperta nos corações a capacidade de sentir novamente. Que os que se tornaram insensíveis pela dor voltem a se emocionar. Que voltem a sorrir com simplicidade, a se comover com beleza, a chorar com o que toca o espírito. Que a armadura construída para se proteger não se torne prisão. Que aprendam a viver sem medo de sentir. Tu não nos criaste para sermos máquinas. Tu nos criaste com emoções. Ensina-nos a sentir sem sermos dominados, a nos entregar sem nos perder. Que cada emoção seja santificada por ti. Que o coração humano seja morada viva do divino. Ó Espírito de fidelidade, sustenta os que perseveram mesmo sem resultados, que continuam orando, mesmo sem ouvir resposta, que continuam crendo mesmo sem ver mudança. Fortalece os que permanecem, que saibam que sua fidelidade não passa despercebida, que cada oração sussurrada no escuro é tesouro no céu, que a constância é forma de adoração. Tu honras os que te honram, tu vês o que é feito no secreto. Tu respondes com exatidão, que os fiéis sejam renovados em força, que os constantes sejam surpreendidos com colheita, que os perseverantes recebam dupla honra. Tu és o Deus que recompensa os que te buscam. Senhor, que acende nova chama, clamo por avivamento. Não apenas de manifestações, mas de transformação. Que a tua presença inunde os lares, os corações, as igrejas. Que a santidade volte a ser desejo. Que a oração volte a ser prioridade. Que a palavra volte a ser fundamento. Que a cruz volte a ser centralidade.
Que o teu espírito sopre sobre os ossos secos, que desperte os adormecidos, que purifique os corações, que levante os caídos, que envie operários para a seara, que a paixão por ti queime como nunca antes. Tu és o fogo que consome, que cada vida seja altar aceso, e a glória seja tua, hoje e para sempre. Ó Espírito Santo de santidade, visita agora os que vivem divididos entre a vida nova que desejam e os hábitos antigos que ainda os aprisionam. Que o teu fogo purificador venha consumir tudo o que não te glorifica, que haja libertação profunda e definitiva, que o desejo pelo pecado seja substituído por fome da tua presença, que a antiga natureza seja crucificada e que uma nova criatura nasça do teu toque. Ensina o prazer da renúncia, mostra a leveza da obediência, que a mente se alinhe ao céu, que o corpo seja consagrado, que o coração seja teu completamente. Tu não dividas espaço com a escuridão. Onde tu estás, a luz prevalece e o mal não resiste. Ó Deus de propósitos eternos, clamo por aqueles que se sentem inúteis, que não conseguem enxergar razão para a própria existência. Que o teu Espírito os envolva com propósito claro, com sentido renovado. Mostra que cada vida tem um papel no teu plano, cada respiração tem valor, cada história pode ser instrumento de transformação. Que os dons escondidos venham à tona, que os talentos esquecidos sejam ativados, que os passos se tornem direção, que a vida ganhe propósito. Tu és o Criador, o planejador, o autor. Tu não escreves histórias sem sentido. Tu fazes tudo com intenção. Que cada um descubra seu chamado e viva por ele com alegria. Senhor que transforma o interior, visita agora os que vivem sobrecarregados com exigências que impuseram a si mesmos. Que a tua graça substitua o peso da cobrança. Que descubram que não precisam merecer teu amor, apenas aceitá-lo. Que a autocrítica perca poder diante da tua compaixão. Ensina-os a se verem com teus olhos. Que o perfeccionismo ceda à leveza da graça. Que o fardo da culpa seja lançado aos teus pés. Tu não nos salvas por esforço, mas por amor. Que os corações exaustos encontrem descanso. Que cada alma que tenta se provar seja abraçada por tua aceitação incondicional. Que o descanso se torne estilo de vida. Ó Espírito que fala, venha sobre os que têm clamado por respostas, que vivem na incerteza, esperando direção. Que tua voz seja ouvida com clareza, que não haja confusão nem dúvida. Fala através da palavra dos sinais do coração em paz. Que o teu conselho silencioso se imponha com autoridade sobre o ruído do mundo. Que cada decisão seja tomada sob tua orientação. Tu és o Deus que guia com precisão. Não deixes teus filhos andarem perdidos. Que cada encruzilhada seja lugar de revelação. Que a paz seja confirmação. Que o temor não dite os rumos. Tu tens os mapas que os olhos não veem. Tua voz é segura. Teu caminho é perfeito. Ó Senhor da integridade, forma em nós um caráter firme, honesto, íntegro diante de ti e diante dos homens. Que a verdade seja amada. Que a mentira seja rejeitada. Que não haja disfarces nem máscaras. Que a autenticidade seja cultivada. Tu não olhas a aparência, mas coração. Que a santidade comece nas pequenas escolhas, nos pensamentos escondidos, nos gestos cotidianos. Que não busquemos aplausos, mas aprovação do céu. Que nossas palavras sejam confiáveis. Que nossas atitudes sejam coerentes. Tu és o Deus que sonda. Que em nós não haja duplicidade. Que sejamos os mesmos diante e longe das pessoas. Que sejamos reflexo da tua retidão. Espírito de revelação, mostra-nos aquilo que ainda não enxergamos sobre nós mesmos. Traz à luz os pontos cegos, os hábitos camuflados, os pecados ignorados. Que não vivamos na ilusão, que desejemos ser confrontados para sermos curados. Que não temamos a correção. Tua disciplina é amor. Que a verdade liberte, mesmo que doa no início. Que a confissão venha com alívio. Que a transformação comece com sinceridade. Tu és o Deus que trata as raízes. Não permitas que fiquemos na superfície. Leva-nos a águas profundas. Que cada revelação seja porta para a santificação. Que o que for exposto seja curado.
que o que for confrontado seja vencido. Ó Deus que quebra ciclos, intercede pelos que repetem padrões de fracasso, que vivem girando em torno dos mesmos erros, dos mesmos relacionamentos tóxicos, das mesmas atitudes destrutivas. Que o teu espírito quebre agora essa repetição. Que a mente seja renovada. Que o passado perca influência. Que haja libertação verdadeira. Que o histórico familiar não determine o futuro. Que os vínculos espirituais com maldições, traumas e heranças negativas sejam cortados pelo sangue do Cordeiro. Tu fazes nova todas as coisas. Que a geração presente seja diferente. Que os filhos vivam o que os pais não puderam. Que a nova história comece agora, sob a tua bênção. Senhor da colheita eterna, que cada lágrima plantada nesta oração floresça em frutos de salvação, cura e transformação. Que os céus tenham registrado cada palavra, cada súplica, cada intenção oculta. Que teu mover continue além deste momento. Que os efeitos do teu agir se multipliquem em ondas invisíveis, tocando quem nem imaginamos. Que este clamor alcance lares, hospitais, prisões, ruas e corações distantes. Que haja testemunhos novos, vidas renovadas, olhos abertos, corações rendidos. Tu és o Deus que faz infinitamente mais. Que tudo o que foi dito suba como incenso suave e que o teu nome seja exaltado para sempre. Ó Espírito Santo, continua a tua obra em cada coração que foi tocado por estas palavras. Que o teu agir não pare aqui. Que as sementes lançadas germinem em fé firme, em amor profundo, em mudança verdadeira. Tu és o Deus que começa e termina o que começa. Que nenhuma alma se perca no meio do caminho. Que cada um que iniciou essa jornada de oração caminhe até o fim contigo. Que a constância seja maior que o impulso. Que a sede cresça a cada dia. Que o teu fogo jamais se apague em nossos corações. Que esta oração marque o início de uma nova estação, onde o teu Espírito nos conduz com mansidão e firmeza. Ó Deus que responde com poder, dá sinais visíveis do teu agir. Que o corpo sinta o alívio. Que a mente perceba a paz. Que o espírito se alegre na tua presença. Que os impossíveis comecem a acontecer. Que portas se abram onde havia muros. Que relacionamentos sejam restaurados. Que diagnósticos sejam revertidos. Que vidas sejam transformadas em testemunhos. Tu és o Deus que não mente, que cumpre o que promete, que honra a fé daqueles que se achegam com sinceridade. Que as tuas promessas se cumpram com precisão. Que os céus se abram sobre cada um que creu. Que o sobrenatural se torne natural em nossa caminhada contigo. Senhor que nos visita na intimidade, desperta em cada um o desejo de estar contigo além do momento da oração. Que o secreto se torne prioridade. Que a solitude contigo seja o melhor lugar do dia. Que os encontros diários com a tua palavra sejam vivos, intensos, transformadores. Que a comunhão não se limite a momentos públicos, mas floresça na entrega pessoal. Ensina a te ouvir na leitura, na canção, no silêncio, na natureza, na dor e na alegria. Que cada dia seja uma nova chance de te conhecer mais. Tu és inesgotável. Que a busca nunca termine. Que o coração permaneça disponível. Que a alma permaneça sedenta. Ó Espírito de propósito, envia agora teu povo ao mundo com autoridade, ousadia e compaixão. Que cada um viva como resposta a uma dor, como consolo a um pranto, como luz a uma escuridão. Que o Evangelho não fique apenas nos lábios, mas seja visto nas atitudes. Que a fé não seja apenas crença, mas prática viva. Que o amor seja demonstrado no cotidiano. Que o nome de Jesus seja exaltado em cada ambiente, em cada trabalho, em cada família. Que a tua glória vá à frente. Que a tua presença seja a marca registrada dos que oraram esta oração. Tu és o Deus que envia com poder. Que cada enviado seja teu reflexo. Senhor, recebe esta oração como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que este momento seja lembrado no céu. Que os anjos tenham sido testemunhas. Que os corações jamais voltem a ser os mesmos. Que esta não seja apenas mais uma oração, mas o início de um mover real, contínuo, irreversível. Tu és digno de tudo.
Que a nossa vida seja a resposta ao teu amor. Que cada palavra que subiu se torne realidade. Que cada clamor ecoe eternamente. E que, acima de tudo, a tua vontade se cumpra em nós, por nós e através de nós. Ó Espírito Santo de poder eterno, agora clamo por todos aqueles que assumirão a missão de interceder por outros. Que cada intercessor que se levantar a partir desta oração seja fortalecido, capacitado e ungido com ousadia, discernimento e amor. Que suas palavras tenham peso nos céus. Que seus joelhos sustentem batalhas invisíveis. Que suas orações rasguem os céus e desçam como chuva sobre terra seca. Tu és quem chama, quem unge, quem envia. Que todo aquele que se dispõe a orar por outros seja também cuidado por ti. Que haja provisão, proteção e paz sobre suas casas. Que suas lágrimas derramadas em segredo floresçam em frutos de salvação e cura para muitos. Ó Deus de compaixão, visita as igrejas que te buscam com sinceridade, mas que enfrentam frieza, divisão ou cansaço espiritual. Que o teu Espírito renove os líderes, inspire os pastores, fortaleça os ministérios. Que a comunhão seja restaurada. Que a palavra volte a ser centralidade. Que os dons sejam despertados. Que os jovens sejam ativados. Que os idosos sejam respeitados. Que os pequenos grupos se multipliquem. Que a adoração seja verdadeira. Que o teu nome seja honrado em cada culto, em cada reunião, em cada célula. Que a igreja seja farol na escuridão. Que o amor seja seu idioma. Que a tua presença seja sua identidade. Senhor da consagração, levanta homens e mulheres de oração nesta geração. Que cada um que foi tocado por esta oração se torne um guardião espiritual de sua casa, de sua cidade, de sua nação. Que se levantem vigias nas madrugadas, intercessores nos vales, sentinelas nos muros. Que os altares familiares sejam restaurados. Que os pais abençoem seus filhos em oração. Que as mães guerreiem em silêncio. Que os jovens clamem com paixão. Que os idosos sejam colunas de sabedoria. Que o avivamento nasça na oração constante. Tu és o Deus que responde o clamor. Que a terra seja marcada por intercessores cheios de fogo e compaixão. Ó Espírito de reconciliação, agora oro pelas nações. Que o teu mover ultrapasse fronteiras, línguas, culturas e governos. Que haja paz onde há guerra. Que haja liberdade onde há opressão. Que os missionários sejam fortalecidos. Que os campos espirituais se abram. Que a tua palavra seja pregada até os confins da terra. Que a justiça corra como um rio. Que os povos te conheçam como Salvador. Que o mundo veja a tua glória refletida em cada vida transformada. Que a unidade entre os cristãos seja testemunho vivo. Que o amor entre igrejas seja sinal do teu reino. Que nenhuma nação fique fora do alcance da tua luz. Senhor da promessa, sela agora tudo o que foi orado. Que o teu Espírito continue falando mesmo após o silêncio. Que esta jornada de oração não termine aqui. Que os frutos desta intercessão se manifestem em curas, salvação, reconciliação, transformação. Que vidas sejam restauradas. Que famílias sejam curadas. Que destinos sejam reescritos. Que o céu celebre com alegria cada alma alcançada. Tu és fiel. Tu és bom. Tu és eterno. Que esta oração se perpetue em frutos. Que este tempo contigo seja marco de um novo tempo em cada vida. Que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, para o teu reino. Ó Espírito Santo, recobre agora aqueles que te buscam com sede genuína, que estão dispostos a viver plenamente para ti, mas que ainda se sentem frágeis, pequenos, incapazes. Que o teu poder se aperfeiçoe exatamente nessa fraqueza. Que os joelhos vacilantes se firmem. Que os corações ainda inseguros se encham de coragem. Tu não escolheste os fortes, mas fortaleceste os que escolheste. Que cada um entenda que não é por força nem por poder, mas pelo teu Espírito. Que haja entrega total. Que não reste resistência nem reservas. Que o sim seja inteiro e a resposta pronta. Tu usas os improváveis. Tu transformas os inseguros em embaixadores do céu. Ó Deus que sopra sobre ossos secos, revive os chamados que estavam esquecidos. Acorda os dons adormecidos. Ressuscita os sonhos que foram enterrados.
Que a tua voz ecoe novamente nos corações que um dia ouviram o teu chamado, mas se afastaram por medo, feridas ou cansaço. Que cada chamado volte à tona com poder redobrado. Que ninguém ache que é tarde demais. Que ninguém pense que perdeu a chance. Tu és o Deus das segundas, terceiras, milésimas oportunidades. Que o teu sopro traga de volta a vida aos ministérios pausados, as vocações desacreditadas, as promessas esquecidas. Tu cumpre tudo o que prometes. Senhor de toda a criação, levanta evangelistas invisíveis nos lugares mais improváveis. Que o evangelho seja pregado com a vida, com o exemplo, com o amor. Que cada um que foi tocado por esta oração leve a outros o que recebeu. Que a chama se multiplique, que a palavra corra, que o nome de Jesus seja conhecido nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas ruas. Que a salvação invada os supermercados, os ônibus, os condomínios. Que cada cristão seja uma ponte entre o céu e a terra. Que a linguagem seja simples, acessível, viva. Que o amor seja a principal pregação. Que a fé se espalhe como vento forte. Tu és o Deus que usa quem se dispõe. Ó Espírito de consolo, consola agora os que choram por seus filhos afastados. Que as mães intercessoras sejam fortalecidas. Que os pais de joelhos sejam renovados. Que o teu amor vá buscar cada filho no caminho do afastamento. Que a lembrança da fé plantada na infância floresça no tempo certo. Que os filhos pródigos voltem para casa. Que os filhos feridos sejam curados. Que os filhos rebeldes sejam alcançados. Tu és o Deus que muda histórias. Que a promessa feita aos pais se cumpra nos filhos. Que o teu Espírito os visite, mesmo em lugares de trevas. Que o amor do Pai os encontre, onde ninguém mais chega. Senhor da restituição, devolve tudo o que foi roubado. A alegria que se perdeu, a paz que foi levada, a confiança que foi quebrada, o tempo que parece desperdiçado. Tu és o Deus que restitui em dobro. Que os anos consumidos pelo gafanhoto sejam recompostos com colheita abundante. Que as lágrimas reguem campos de abundância. Que os desertos floresçam. Que as promessas voltem à vida. Que cada perda seja transformada em vitória. Tu és o restaurador, o Deus da reviravolta. O Senhor que muda o curso da história em um instante. Que a restituição não demore. Que venha completa. Que seja visível. Que glorifique o teu nome. Ó Espírito de unidade, quebra agora todo espírito de divisão. Nas igrejas, nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos entre irmãos, que a comunhão seja restaurada. Que o perdão vença o orgulho. Que o amor seja mais forte que a razão. Que a tua presença una o que o mundo tentou separar. Que a unidade do corpo de Cristo seja visível. Que a comunhão entre irmãos seja doce como o óleo derramado. Tu és o Deus da paz. Onde estás, a reconciliação. Que os corações se reaproximem, que os laços sejam reatados, que o amor cubra a multidão de pecados, que haja entendimento onde houve conflito, que haja paz onde havia tensão. Senhor da plenitude, ensina-nos a viver em constante consciência da tua presença. Que não haja momentos sagrados e profanos, mas que tudo seja consagrado. Que cada gesto, cada pensamento, cada palavra te glorifique. Que sejamos teu templo em todo lugar. Que a tua presença seja real em cada instante. Que a adoração continue quando termina a música. Que a oração prossiga quando se fecha o quarto. Que a fé se manifeste nas ações do dia a dia. Tu habitas em nós. Ensina-nos a viver como quem carrega o céu dentro do peito. Que a presença seja prioridade. Que a comunhão seja contínua, que o amor seja evidente. Ó Deus de glória, revela-te de formas novas, que te conheçamos em outras dimensões, que o teu Espírito nos leve a profundidades maiores e a intimidade aumente, que o amor se aprofunde, que a sede cresça, que a adoração se torne mais verdadeira, que não haja barreiras entre nós e ti, que não haja reservas em nossa entrega, que não haja cansaço em nossa busca. Tu és inesgotável, tu és fascinante, tu és infinito. Que cada dia seja uma nova descoberta, que cada oração seja um novo mergulho, que cada encontro contigo nos transforme mais. Que não nos acostumemos, que não te limitemos, que sejamos inteiramente teus.
Senhor da herança eterna, que esta oração seja legado. Que os filhos dos filhos vivam do que foi plantado hoje. Que esta fé seja passada adiante. Que esta chama não se apague com esta geração. Que o teu nome seja honrado nos nossos descendentes. Que haja salvação em cada linhagem. Que o teu Espírito continue soprando além do nosso tempo. Que esta colheita prossiga por séculos. Tu és o Deus de gerações. Que os filhos vejam tua glória. Que os netos herdem teu temor. Que os bisnetos cantem teus louvores. Que o avivamento de hoje seja a história de amanhã. Que a tua glória nunca se apague da nossa casa. Ó Espírito de vida, sela esta oração com fogo e eternidade. Que nenhuma palavra caia no vazio. Que cada clamor seja recordado nos céus. Que os anjos tenham registrado cada lágrima, cada suspiro, cada entrega. Que o teu mover prossiga silencioso, profundo, poderoso. Que cada ouvinte desta oração se torne voz, se torne chama, se torne resposta. Que não sejamos os mesmos. Que tudo mude a partir daqui. Que a glória seja tua, que o louvor seja teu, que a vida seja tua, para sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de tua majestade, encerramos esta oração com o coração rendido e transbordante de gratidão. Que tudo o que foi declarado aqui se cumpra segundo a tua vontade. Que cada vida tocada por estas palavras sinta a tua presença de forma contínua. Que o teu Espírito continue a operar silenciosamente nos corações, renovando, curando, libertando e salvando. Que as sementes lançadas neste tempo floresçam em testemunhos para a tua glória. Que a paz do Senhor reine sobre cada lar, cada mente, cada alma que se uniu conosco nesta jornada de clamor. Que o céu continue se manifestando na terra por meio da fé de teus filhos. A ti toda honra, glória, louvor e exaltação eternamente. Somos teus e queremos permanecer em ti, vivendo segundo teus planos. Fortalece-nos dia após dia e guarda-nos no centro da tua vontade. Que esta oração não seja apenas ouvida, mas vivida. Que cada palavra ecoe nas atitudes. Que cada promessa seja lembrada em tempos de aflição e que a certeza do teu cuidado nunca se apague de nossos corações. Ensina-nos a perseverar na fé, a orar sem cessar e a amar com intensidade. Sustenta-nos nos dias bons e maus e que jamais deixemos de confiar na tua bondade. Obrigado por nos ouvir, por nos acolher e por derramar teu amor sem medida sobre nós. A ti consagramos nossas vidas, nossas famílias, nossos caminhos. Que tudo seja feito para o teu louvor. Em tudo te agradecemos, sabendo que já estás agindo em nosso favor. E que possamos voltar para te buscar sempre mais, com ainda mais fé, mais entrega e mais amor. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.